Oportunidade é aquilo que, se você não aproveitar agora, ela vai embora e nunca mais você consegue tê-la de volta. Há uma estátua na cidade de Paris dedicada à oportunidade. E nessa estátua, a oportunidade é descrita como um homem que tem asas de uma águia e que está na posição de um corredor veloz. Na frente tem muito cabelo, mas atrás é calvo, não tem cabelo algum. E a ideia é esta: se você não agarrar a oportunidade pela frente, depois que ela se for, você não consegue mais segurá-la. Há muitas pessoas que perdem as oportunidades da vida. E essas oportunidades nunca mais voltam. Quando se trata de coisas comuns, às vezes você pode ter outras chances, você pode conseguir outras possibilidades favoráveis. Por exemplo, quando um jovem não vai bem numa prova, ele pode fazer uma segunda prova. Se ele não passou neste vestibular, ele pode estudar um pouco mais e passar no vestibular seguinte. Um jogador que não ganhou uma partida pode melhorar o seu performance e conquistar resultados melhores numa outra partida. Um general que quase ganhou uma guerra pode ganhar uma outra guerra. Mas quando se trata de vida ou morte, não é possível perder uma oportunidade para alcançar nova lá na frente. Eu vou lhe dizer algo. Em relação a Jesus, você também precisa aproveitar as oportunidades. Porque pode ser que, se você desperdiçar esta oportunidade, será tarde demais. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu quero conversar com você hoje sobre uma família, a família herodiana. A Bíblia fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Todos esses 4 Herodes tiveram contato direto ou indireto com a pessoa de Jesus, com a mensagem do Evangelho. Esses 4 Herodes rejeitaram ou perderam as oportunidades e todos eles pereceram. Herodes o Grande governava no tempo em que Jesus nasceu. E os magos vieram do Oriente para adorar o menino Jesus. Jesus tinha nascido em Belém, uma cidade muito próxima de Jerusalém. E quando aqueles magos vindo do Oriente chegaram em Jerusalém com o propósito de ir adorar a Jesus, logo Herodes buscou informações mais precisas por meio dos escribas. E os escribas disseram que verdadeiramente haveria um Messias prometido que nasceria na cidade de Belém. Herodes era um homem inseguro, medroso, covarde e truculento. Ele já havia matado a sua mãe, já havia matado um de seus filhos e havia matado uma das suas mulheres. Ele temia qualquer pessoa que pudesse lançar sombras sobre ele ou que ele se sentisse ameaçado no seu trono. Como o recado é que aquele menino nasceu para ser rei dos judeus, Herodes, de forma truculenta e criminosa, manda matar todas as crianças de Belém, pensando com isso banir, destruir a vida do infante Jesus. Ele poderia ter assumido uma outra posição. Ele poderia ter feito o que os magos fizeram, se prostrado diante de Jesus e adorado a Jesus. Ele poderia ter recebido a mensagem que os pastores de Belém receberam dos anjos, que vieram comunicar a boa nova do Natal. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele rejeitou esta mensagem e tentou eliminar Jesus. Quantas pessoas que ainda hoje tentam eliminar Jesus? Falando impropérios sobre ele, colocando-o como um pecador, como um revolucionário. Alguns colocaram Jesus até como um comunista. Mas se você hoje está diante desta mensagem,
Não perca esta oportunidade, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é aquele que pode trazer paz e salvação para a sua vida. Mas há um segundo Herodes, Herodes Antipas. Ele era um tetrarca, ele governava na região da Galileia. E foi este homem que mandou prender João Batista, porque João Batista denunciou o seu pecado. Esse Herodes divorciou-se da sua mulher e casou-se com a mulher do seu irmão Filipe. E quando você vai olhar a história, aquela mulher não era apenas cunhada de Herodes, ela era aparentada de Herodes, de tal maneira que Herodes cometeu o pecado de adultério e o pecado de incesto. E João Batista, profeta de Deus, precursor do Messias, não titubeou. Ele denunciou corajosamente aquele pecado do rei. Ele não mediu as consequências, ele não tinha medo de consequências, ele queria ser fiel a Deus. Ele estava pronto a perder a sua cabeça, mas não perder a sua integridade. E desta maneira, ele foi preso. Diz a Bíblia que Herodes gostava de ouvir João Batista. Ele tinha temor ao ouvir João Batista. Mas este homem agiu contra a sua consciência. E por pedido de uma mulher adúltera e de uma menina inconsequente diante de convidados bêbados, este Herodes manda decapitar o homem a quem ele temia e gostava de ouvir, o profeta João Batista. Mais tarde, ele fica intimidado porque quando Jesus aparece no cenário, ele pensa, místico que era, que João Batista tinha ressuscitado e que Jesus era o próprio João Batista que estava aparecendo para ele como um fantasma. Jesus chama esse Herodes de raposa. Quando Jesus está sendo levado para o julgamento, Jesus é levado diante deste Herodes. E diz a Bíblia que este Herodes se alegra ao ver Jesus. Não porque amasse Jesus, não porque respeitasse a Jesus, mas porque ele queria ver um milagre feito por Jesus. Ele recebera informações de que Jesus tinha poder para realizar prodígios e maravilhas, e ele queria ser testemunha ocular de um desses milagres de Jesus. E Jesus não disse sequer uma palavra para Herodes. Jesus não fez nenhum sinal diante de Herodes. E diz a Bíblia que este Herodes escarnece de Jesus, zomba de Jesus e devolve Jesus a Pôncio Pilatos. Que triste que um homem tem uma oportunidade tão rica quanto esta, de estar diante do próprio Filho de Deus, de ter escutado João Batista, o maior homem dentre os nascidos de mulher segundo Jesus, o grande pregador João Batista, que levava ao deserto uma multidão e falava-lhe ao coração. Este rei está com o coração fechado. Ele sabe da verdade, mas ele fecha os ouvidos da sua consciência, porque quer permanecer no seu pecado. Este homem está diante do próprio Filho de Deus e perde esta oportunidade, não se arrepende e perece porque não ouviu a voz da consciência e não ouviu o evangelho da graça libertadora de Jesus Cristo. Quem sabe você, a sua família, tem tido tantas chances, tantas oportunidades. Quem sabe a sua família tem sido uma família abençoada, conseguindo e alcançando resultados tão extraordinários de liderança na sua cidade, de projeção política, de projeção econômica, como a família herodiana. Quem sabe você tem escutado a palavra de Deus, ouvido o evangelho de Jesus. Quem sabe você tem escutado os maiores pregadores desta nação. Você tem informações suficientes para se humilhar diante da poderosa mão de Deus, mas você também, à semelhança de Herodes, está jogando fora esta oportunidade da sua vida. Mas vamos encontrar o terceiro Herodes, Herodes Agripa I. Foi este Herodes que, conforme o relato de Atos 12, prendeu alguns dos cristãos para os maltratar. Passou o fio da espada a Tiago, irmão do apóstolo João. E foi este Herodes que prendeu o apóstolo Pedro, com a intenção de entregá-lo à multidão, de entregá-lo à morte após a festa. Este homem, Herodes Agripa I, certamente ouviu o testemunho de Pedro. Talvez tenha até mesmo
sido testemunha do sermão de Pedro em Jerusalém. Quem sabe tenha visto algum dos grandes milagres operados pelos apóstolos na cidade de Jerusalém. Ele foi testemunha do poder de Deus que agiu no meio daquele povo, transformando milhares de pessoas, a alegria da igreja primitiva, que adorava Jesus, que amava Jesus, que proclamava o nome de Jesus. Mas ele, indiferente ao Evangelho, persegue o Evangelho, persegue os evangelistas, prende os cristãos, mata os apóstolos e quer destruir a igreja do Deus vivo. Perde a grande oportunidade da sua vida. Quem sabe, meu amigo, você tem tido tantas oportunidades. Você tem visto os milagres de Deus. Você tem escutado a palavra de Deus. Você tem ouvido os mensageiros de Deus. Quem sabe você tem visto milagres na vida de tantas pessoas. Pessoas que estavam perdidas e foram achadas. Pessoas que estavam doentes e foram curadas. Pessoas que eram cativas dos vícios degradantes e foram libertas. Pessoas que estavam indo para o inferno, que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Mas você ainda não se rendeu a esta mensagem. Não faça o que Herodes Agripa I fez. Ele perdeu a grande oportunidade da sua vida. E em seguida diz a Bíblia que, discursando diante de uma multidão que o aplaudia, ele ouviu da multidão: não é voz de homem, é voz de um Deus. E ele não deu glória a Deus. E um anjo de Deus desceu do céu e o fulminou, sendo ele devorado por vermes, morreu diante daquela multidão. Perdeu a grande chance da sua vida. Mas esta família herodiana ainda tem um outro e um último herdeiro, Herodes Agripa II. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, que Deus põe diante desse Herodes o maior de todos os apóstolos, quem sabe o maior de todos os pregadores da igreja primitiva, o próprio apóstolo Paulo, que diante de uma reunião pomposa tem Paulo a chance e a oportunidade de fazer a sua defesa e dar o seu testemunho. E Paulo, que for um perseguidor do cristianismo, Paulo, que for um homem truculento e sanguinário, testemunha diante desse Herodes Agripa II o que Jesus fizera na sua vida, como Jesus mudara a sua vida, como Jesus transformara o seu coração. E diz a Bíblia que esse Herodes escutam a Paulo: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Este homem acreditava nos profetas. Ele acreditava que a palavra de Deus era verdade. Ele acreditava que o testemunho do Evangelho era verdadeiro. Ele acreditava que só Jesus era o Salvador. E ele então, à semelhança dos outros membros da sua família, evasivamente perde a última chance da sua vida quando responde para o apóstolo Paulo: Paulo, por pouco me persuades a me fazer um cristão. Sabendo da verdade, convencido da verdade, acreditando nos profetas de Deus, ele não tem coragem de tomar uma decisão por Jesus e perde a melhor e a última chance da sua vida. Meu amigo, eu não sei quantas oportunidades você pode ter ainda na vida, mas a Bíblia diz que hoje é o dia. Agora é o tempo. Este é o momento de você render-se a Jesus, de você largar mão de todas as desculpas, de todas as alternativas para driblar a sua própria consciência. Agora mesmo eu convido você a se render ao Filho de Deus. Chega de adiar esta decisão. Chega de tapar os ouvidos da sua consciência à voz do Evangelho. Agora mesmo é tempo de você se reconciliar com Deus. Eu quero orar com você, porque nesta hora você pode fazer a mais importante decisão da sua vida. Onde você está? Feche os seus olhos. Se você tiver a liberdade até de se ajoelhar aí onde você está, esta é a hora que você pode entregar o seu coração para Jesus e receber dele o perdão e a vida eterna. Então feche os seus olhos e ore comigo assim: ó Deus, eu acabo de ouvir mais uma vez a tua palavra. Eu tenho perdido tantas chances e tantas oportunidades na minha vida.
mas eu não quero perder esta mais importante hora da minha história. Eu quero receber o Senhor Jesus como meu Salvador. Jesus, entra no meu coração, limpa-me de todos os meus pecados, lava-me, perdoa-me, transforma-me, liberta-me, salva-me. Eu me entrego aos teus pés, eu me rendo aos teus pés, e eu te recebo, Jesus, como meu Salvador pessoal. Eu quero viver para o louvor da tua glória. Ó Deus, é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa permanecer firme em Cristo Jesus e viver para o louvor da glória de Deus. Deus abençoe sua vida.